Bom, então vamos lá. Boa noite aqui oficialmente, então, né? Primeiramente, eu agradeço aí a presença de vocês, a participação de vocês. E eu vou me apresentar porque a Dulce ainda não me conhece, acho que a Dulce entrou pelo Instagram, né, Dulce? Eu sou a Denise, eu sou terapeuta, trabalho com algumas metodologias de terapia, com constelação familiar, né, que é a técnica que a gente vai utilizar aqui hoje, mas além da constelação também trabalho com o Theta Healing, com a hipnoterapia, com barras de axis nos atendimentos presenciais. Eu tenho formação em psicologia, e normalmente eu convido vocês para fazer alguns exercícios em grupo, e o objetivo hoje é a gente trabalhar um pouquinho um exercício de conexão com o pai. E por que que eu escolhi esse tema? Em função do Dia dos Pais, né, que é no próximo domingo, então eu resolvi proporcionar aqui essa experiência para vocês, que tem ajudado muitas pessoas nos meus atendimentos. Antes de começar o exercício, eu sempre gosto de compartilhar alguns conceitos sobre a abordagem da constelação sistêmica, né, que é conhecida também como constelação familiar. Então, o principal objetivo dessa metodologia é proporcionar luz, é trazer luz para as dinâmicas familiares, aquelas dinâmicas familiares que são ocultas, que muitas vezes não são citadas. E também restaurar o fluxo de amor e de energia entre os membros da família. E isso acontece independente da convivência. Então, não tem necessidade, por exemplo, de conviver com os pais, de conhecer os pais, para que o resultado da metodologia dê certo. Mas o conceito é que quando a gente trabalha a constelação familiar, a gente está sempre considerando a família biológica, né? Mesmo que às vezes tenham pessoas que não conhecem os seus pais ou que são filhos adotivos, não tem problema, mesmo sem conhecer, a gente tem aqui os resultados que trazem bastante fluidez e desbloqueios quando a gente aplica essa metodologia. Então, o principal ponto aqui da constelação, que a constelação, a metodologia defende, é a importância de nós honrarmos e respeitarmos os nossos pais, né? Independente das falhas, porque quando a gente consegue ter essa aceitação, a energia vital e o amor, eles acabam fluindo de uma forma mais livre, e isso traz para a gente uma vida mais equilibrada e mais feliz. Então, a ideia não é aceitar, não é, aliás, não é concordar, né? Porque muitas vezes nós discordamos de algumas atitudes dos nossos pais. A ideia não é, eu não tenho contato, eu não me dou bem, não é proporcionar o conviver, e sim trabalhar isso na mente e no coração, que é o mais importante. E aí, quando a gente consegue reconhecer e aceitar, aqui eu vou falar do pai, né, porque é o foco aqui do nosso exercício, quando a gente consegue reconhecer e aceitar o pai da forma como ele é, sem julgamento, sem que muitas vezes nós criamos, a ideia é que a gente consiga liberar esses bloqueios emocionais e mentais, permitindo então que a mulher consiga reconstruir a autoestima, a confiança e principalmente a capacidade de se relacionar, né, tanto nos relacionamentos afetivos, nos sociais, nos profissionais, de uma forma mais saudável. E por que que isso acontece, né? Porque a figura do pai tem uma grande relevância na formação da nossa identidade e no desenvolvimento emocional de todas as pessoas. E ela influencia em todos os aspectos, tanto no pessoal quanto no profissional. Isso acontece por quê? Porque conforme a metodologia da constelação sistêmica, o pai, ele é visto como uma fonte de força, de segurança, de apoio, e a figura dele representa um senso de proteção e de confiança. Representa também a energia masculina, né, que complementa a energia feminina da mãe, e então esse equilíbrio ele é fundamental para a formação da nossa identidade completa e integrada. O pai também serve como um modelo, né, de comportamento. Por quê? Porque influencia os filhos na integração, na interação com o mundo externo, e também afeta a forma que a gente tem de lidar com desafios,
tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. Então, afeta de uma forma geral profundamente, né, tudo que tem na nossa vida, a parte profissional, a parte amorosa, a parte de todos os relacionamentos aí sociais. E aí uma conexão saudável com o pai pode facilitar a formação desses relacionamentos, né? Pode construir esses relacionamentos mais estáveis e mais satisfatórios. E aqui a gente trabalha o quê? O reconhecimento da figura do pai na constelação, e a gente trabalha a aceitação do pai. Como eu disse, não é para. Muitas vezes a gente fica fixado naquela ideia de ter que concordar com a opinião. Às vezes nós discordamos, não é necessário concordar, e sim aceitar, né? Valorizar essa que nós possamos ter um senso positivo sobre nós mesmas. Por quê? Porque o pai, ele ajuda a gente na formação da nossa identidade e principalmente do pertencimento. O pertencimento é um dos fundamentos da constelação familiar, porque todos nós queremos pertencer ao sistema familiar, né? Então, quando a gente não tem essa sensação de pertencimento, muitas vezes a gente fica com aquela sensação de estar perdido na vida, a vida está sem rumo, parece que tem um vazio, e aí quando a gente trabalha isso na constelação familiar, a vida começa a fluir. Por quê? Porque a gente consegue ocupar um lugar nesse sistema familiar, que tem muito a ver com a nossa linhagem ancestral, né? Os nossos avós, os bisavós, os tataravós. Na constelação, obviamente, a gente está falando do pai e da mãe, mas no exercício aqui, a ideia é da gente focar nessa figura do pai, né? Que é fundamental para a gente ter essa estabilidade mental e emocional. Na teoria da constelação familiar, o pai é que prepara os filhos para enfrentamento. Então, é o que dá aquele empurrão para a gente para a vida, sabe? Incentivando a autonomia e a independência. Portanto, quando a gente não consegue reconhecer a figura do pai, nós podemos ter sérios problemas de insegurança e de baixa autoestima. Por quê? Porque o pai, ele ajuda no desenvolvimento da coragem, né, e da resiliência aí para esses enfrentamentos de desafios. E o pai também, a figura paterna, na verdade, afeta, né, o equilíbrio entre o afeto e a disciplina, porque ensina a lidar com os limites, com responsabilidades, mas de uma maneira saudável, de uma maneira afetuosa. E aí o que acontece? A falta de conexão, ela pode acontecer por vários motivos, né? A falta de conexão, ela pode acontecer, por exemplo, por ausência. Então, às vezes, o pai, ele morre muito cedo, né? Ele falece muito cedo, ou por abandono. Às vezes a falta de conexão é por conflitos mal resolvidos ou por julgamentos. Então, eu acho que o meu pai não age de acordo com aquilo que eu acredito, ou eu julgo o relacionamento dos meus pais, né, do pai e da mãe, quando existe esse relacionamento, porque às vezes os pais, eles não se relacionam, o pai e a mãe, né? Então, isso também afeta a conexão. A falta de aceitação também afeta. Só que muitas vezes essas desconexões, elas não são conscientes, elas são inconscientes. Então, tem pessoas que podem dizer assim, eu me dou super bem com o meu pai, né? E aí a vida da pessoa não flui, mas de uma forma inconsciente, o fato dela se relacionar com o pai, dela frequentar a casa, dela ter essa relação, não significa que ela não tem julgamento. Às vezes, nós nos colocamos superiores em relação aos nossos pais, né? Então a gente se coloca aqui e os nossos pais aqui. Por quê? Porque eu me acho melhor, eu me acho capaz, melhor do que os meus pais. E isso também afeta a conexão. Às vezes, o que afetou a conexão foi algo que aconteceu na infância. Às vezes, o pai saía muito para trabalhar ou para viajar, ficava muitos dias fora de casa. Isso pode afetar a conexão. Então, eu tenho um bom relacionamento, mas na minha infância eu senti falta do meu pai. Né, pode acontecer. Ou um outro exemplo, às vezes o pai não tem uma demonstração muito afetuosa. Existe o amor, mas o pai, ele
pode acontecer do pai não ter aquele comportamento de abraçar, de beijar, e às vezes a criança acaba sentindo falta. Isso vai refletir na nossa conexão durante toda a vida, inclusive na vida adulta. Então, muitas vezes isso não é consciente. E todos esses exemplos de desconexão, eles podem causar bloqueios emocionais e gerar vários problemas na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E aí, quais são esses exemplos de problemas na vida profissional? Um que é muito comum é falta de confiança e autoestima baixa, né? E aí o que acontece? Nós ficamos com dificuldade de tomar decisões assertivas e até a gente acaba tendo muitas vezes dificuldade de buscar oportunidades de crescimento profissional, fica estagnado por conta dessa falta de confiança. Outro exemplo, dificuldade em assumir posição de liderança. Por quê? Porque eu acabo duvidando da minha capacidade, né? Isso impacta na carreira. Outro exemplo, medo de sucesso. E o medo de sucesso, na maioria das vezes, ele é inconsciente. E acontece, ele é associado, às vezes, a alguma suspeita de traição, né? Se eu tiver muito sucesso. Então, se eu for melhor que o meu pai, se eu for porque a minha família é como se eu não estivesse honrando, e isso me leva muitas vezes a uma autossabotagem. Então, isso pode se manifestar de que forma? Como procrastinação, que é bastante comum entre as mulheres, né? Como medo de exposição. Eu tenho medo de me expor porque eu posso ser julgada como incompetente, ou eu posso evitar oportunidades que me levam ao sucesso, para não destoar daquele padrão familiar. Então, é bastante comum. Pode gerar também falta de ambição, falta de motivação, porque como a figura paterna ela é associada àquele impulso, né, à vida, ao enfrentamento, à direção, essa desconexão ou até uma ausência pode criar um vazio na busca por esses objetivos e sonhos, e às vezes a gente quer progredir profissionalmente, mas nem sabe onde quer chegar, porque vem essa sensação. Então, esses são alguns exemplos de problemas na parte profissional. Mas a falta de conexão, ela afeta também a nossa vida pessoal, né? E aí, alguns exemplos aqui. Relacionamentos conflituosos, uma dificuldade de confiar no parceiro, ou de repetir, a gente acaba repetindo o padrão negativo de relacionamento na escolha de parceiros, né? Por quê? Porque, de alguma forma, eu fico buscando meu pai nos parceiros, ou buscando parceiros que são completamente diferentes do meu pai, quando eu não aceito o meu pai exatamente como ele é. Isso reflete, né, nessa parte amorosa, afetiva. Outro exemplo é dificuldade de estabelecer limites nos relacionamentos de modo geral. E aí isso resulta em independência emocional, né, em relações abusivas, em dificuldade de falar não, por medo, às vezes, até de autoridade que nós temos. Eu tenho medo de falar não, ou porque eu coloco a figura do pai como uma autoridade, porque eu tenho medo, ou às vezes porque eu quero agradar o meu pai, né, e o fato de dizer não é como se eu não fosse aceita, e aí eu levo isso para as minhas relações, e acabo tendo essa dificuldade. Um outro problema bastante comum é busca constante de aprovação externa. Então, eu começo a procurar essa aprovação em figuras de autoridade, parceiros ou nos amigos. Isso vai levar a que tipo de comportamento, né? A autossacrifício, a negligência das minhas necessidades. Então, eu vou fazer para ter a aprovação e eu negligencio aquilo que é importante para mim. Tem de isolamento, de sentimento de desconexão, aquela sensação, apesar de eu estar rodeada de pessoas, eu me sinto sozinha, eu não tenho apoio das pessoas, eu tenho dificuldade de aprofundar laços emocionais, né, de aprofundar nas relações mais significativas. Então, é um outro exemplo. E o último exemplo que eu trago aqui, de problema na parte pessoal, é problema de identidade e pertencimento também. Porque se eu não me conecto com o meu pai, é como se eu não pertencesse a nenhum lugar. Então, eu não me sinto bem em lugar nenhum. Isso afeta a minha saúde emocional, a minha saúde mental e
consequentemente, muitas vezes, a saúde física também, né? E aí, como que a constelação sistêmica, a constelação familiar, pode ser aplicada, então, para solucionar esses problemas, né? Como que a gente aplica isso nessa terapia de constelação sistêmica? Através de dinâmicas. Essas dinâmicas, elas podem ser em grupos, elas podem ser individuais com os bonecos, elas podem ser através de exercícios, como eu vou proporcionar hoje, de meditação guiada. Então, essas dinâmicas, né, elas vão ter com qual objetivo? De restaurar esse vínculo e, principalmente, o reconhecimento dessa figura paterna. E aí, como que a gente trabalha isso nessas dinâmicas? Reconhecendo e honrando o pai, através de visualizações, através de falas sistêmicas, né, para que a gente possa ter um olhar sem julgamento, sem expectativa irreal, entendendo o quê? Que o pai, ele é um ser humano, que ele faz o melhor que ele pode, ou que ele já fez o melhor que ele pôde, com os recursos que ele tinha. Ah, mas eu nem conheci o meu pai. Ok, tá tudo bem, né? Você está aqui hoje. Então, se você não conheceu, mas você está aqui, você teve o mais importante, que é a vida. Então, é isso que a gente trabalha na constelação. A gente trabalha também a identificação as projeções expectativas, né? Então, o que que eu tenho, o que que eu esperava do meu pai na infância, o que que eu espero do meu pai que ele não atendeu? E aí, quando eu consigo reconhecer que ele é um ser humano e libero essas expectativas, eu libero muitas vezes aquela necessidade de aprovação externa também. E o terceiro item que a gente trabalha é a restauração da ordem sistêmica. Então, é me colocar no lugar de filha, colocar o pai no lugar, né, dele, que é de respeito e honra dentro desse sistema, de aceitação, e aqui volto a dizer, não significa que eu tenho que concordar, né, e sim aceitar. E aí, quando eu consigo isso, eu permito que o fluxo da energia se quê? Porque se eu não aceito o pai, é como se eu estivesse travando a energia da vida. Eu não pego a energia dele, que me traz a força e a coragem. E aí eu fico com um problema de insegurança, de baixa autoestima, e assim por diante. Então, o compreender e o integrar a figura paterna é fundamental para que a gente possa ter uma transformação profunda e duradoura na vida pessoal e na vida profissional. E aí, o que que a gente vai realizar agora, né? Uma prática de conexão com o pai, tá? Então, eu imagino que vocês estejam aí num lugar tranquilo, né? Porque eu passei essas instruções para vocês. Se tipo, conseguirem usar fone de ouvido é melhor, mas se não conseguirem também não tem problema. E eu vou proporcionar, primeiramente, um relaxamento bem simples, que é para a gente conseguir deixar a mente mais livre, mais suscetível, e depois eu vou fazer uma meditação guiada de reconexão com o pai, tá? O que que é importante, né? Algumas pessoas já conhecem meu trabalho, a Rita, a Fernanda, a Ju, a Clarice, a Dulce está entrando aqui pela primeira vez, né, Dulce? Não sei se você está com áudio, se tiver, fica à vontade aqui para falar, para abrir a câmera, se não, pode ficar à vontade aí da forma como você quiser também. Mas a ideia é que vocês não se preocupem, eu estou não estou, né? E sim, que vocês se permitam. É só ter foco, concentração, seguir as minhas instruções e relaxar. E aí, com esse relaxamento, vocês vão seguindo a minha fala para que vocês possam aí se reconectar com a figura do pai, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de esclarecer alguma dúvida antes da gente começar o exercício? Estão preparadas? Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês procurarem uma posição confortável. Podem deixar a coluna encostada na cadeira, se estiverem sentadas, os pés apoiados no chão, se estiverem deitadas, né, podem procurar uma posição confortável aí na cama, no sofá, não sei onde vocês estão. E aí eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Então, podem fechar os olhos. E puxa uma respiração bem profunda pelo nariz. Segura o ar o máximo que aguentar. E quando não aguentar mais,
Vou pedir para você soltar o ar pela boca, fazendo barulho, esvaziando os pulmões. E vai se conectando com a respiração. Respira uma segunda vez de uma forma profunda, inspirando pelo nariz, deixando os problemas e as preocupações lá fora, expirando o ar pela boca. Isso. Vocês começam a prestar atenção agora só na respiração e na minha voz. A minha voz relaxa vocês cada vez mais. E você vai se concentrar no objetivo dessa prática. O objetivo dessa prática é você se reconectar com a figura paterna, para que você desbloqueie aspectos que talvez estejam bloqueando a tua vida. Então, mentalize esse objetivo para a sua vida fluir. E aí, que sabe que a vida está bloqueada, se é na carreira, se é nos relacionamentos pessoais, afetivos, coloque essa intenção no exercício. Já podem partir para uma respiração mais natural. E eu vou pedir agora para vocês relaxarem os pés. Vão relaxando os dedos dos pés, a sola dos pés. E à medida que relaxa os pés, pode começar a se concentrar, que esse relaxamento ele vai subindo para a região das canelas e das panturrilhas. E você vai sentindo uma sensação cada vez maior de tranquilidade, de calma. Esse relaxamento pode ir subindo agora para a região dos joelhos e das coxas. E aí você comanda mentalmente que as suas pernas ficam completamente moles e relaxadas. O quadril também pode começar a relaxar. E a região do abdômen. Relaxa o seu abdômen, principalmente aquela parte do estômago onde nós concentramos as emoções inferiores, de raiva, de tristeza, de mágoa, de ansiedade, de medo. Relaxa essa parte. E quando você relaxa essa parte do abdômen, você percebe que a sua respiração começa a fluir melhor. E aí você foca a sua atenção nos seus pulmões agora. Vai sentindo a temperatura do ar que sai. Vai percebendo seus batimentos cardíacos. Nosso coração ele é responsável também de uma forma figurada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Você pode fazer um diálogo interno silencioso com o seu coração, explicando para ele que nós vamos fazer uma técnica de reconexão com o seu pai, para que você possa liberar o fluxo de energia da vida, fazer sua vida fluir. E vai se concentrando nos seus ombros agora. Pode ir deixando os seus ombros bem relaxados. Vai permitindo que esse relaxamento dos ombros também vá descendo pela região dos braços, até chegar nas pontas dos dedos das mãos. Relaxa a nuca. Solta o maxilar, vai sentindo uma sensação de paz, de calma e de bastante tranquilidade. Pode soltar todos os músculos da face, principalmente relaxa os seus olhos. Vai desligando os pequenos músculos e nervos dos olhos. Vai percebendo que seu couro cabeludo também relaxa. E o seu corpo está completamente relaxado. E agora, com essa sensação gostosa de relaxamento do corpo, eu vou fazer uma contagem de 1 até 10 para você relaxar sua mente também. Então, à medida que os números vão aumentando, a sua mente vai relaxando mais. Quanto maior o número, mais elevado é o relaxamento da sua mente. 1, você vai aumentando esse relaxamento. 2, cada vez mais relaxada. 3, 4, a mente relaxa. 5, já estamos na metade da contagem, você vai aprofundando cada vez mais.
6, 7, muito bem. 8, 9 e 10. Excelente, mente relaxada, o corpo relaxado. E é só você continuar seguindo as minhas instruções. Eu quero que você pense no seu pai, não importa se ele é presente, se ele não está mais presente, se você não conheceu ou se você conheceu, não importa. O que importa é que você pense agora no seu pai biológico. Pense no seu pai biológico. Imagine que essas palavras que eu vou mencionar agora, que eu vou pronunciar, é como se você estivesse pronunciando nessa intenção de se reconectar com a figura paterna. Então, imagina que é você que está dizendo essas palavras, eu vou representá-la. Imagina seu pai biológico e você dizendo a ele: pai, eu sinto muito, mas eu nada posso fazer concordar com tudo que foi e do jeito que foi. E, embora algumas vezes mais de você, eu escolho agora de uma forma adulta e consciente considerar que eu recebi o necessário e o suficiente de ti. E eu sinto muito, pai, se eu não soube ou se eu não tive a oportunidade de expressar o meu desejo de ser mais amada e vista por você. E embora a minha criança ainda carregue alguns sentimentos de que a sua entrega não foi suficiente, agora, como adulta, eu tento entender e aceitar que você é o pai certo para mim. E eu estou me conectando com a ideia de que os nãos que você me falou foram importantes para eu chegar até aqui. E todos esses nãos me fizeram buscar motivação para eu dizer sim a mim mesma. E eu reconheço, pai, que algumas vezes eu senti raiva de você, porque em muitos momentos eu esperei mais de você. Eu também não sabia me defender e nem fazer movimentos para me proteger de ti. Eu suportei algumas coisas, eu escutei algumas coisas que eu não gostaria, às vezes por amor, às vezes por medo, mas hoje eu estou aqui inteira e íntegra. E eu sou aquela criança que algumas vezes se sentiu abandonada, rejeitada, talvez comparada com irmãos. Eu sou aquela criança que, talvez de uma forma inconsciente, sentia a sua falta. Eu sou aquela criança que sobreviveu a algumas situações, talvez de escassez, de pobreza, de agressões e algumas outras coisas, mas eu estou viva e íntegra. Eu sobrevivi, pai, e hoje eu escolho a vida. E agora, com o meu olhar de adulta, eu escolho olhar para você de uma forma amorosa, porque eu aprendi que eu devo te honrar pelo simples fato de você ter me dado a vida. Mas eu confesso, pai, às vezes eu tenho dificuldade de te honrar e de perdoar você. Porque lá no fundo do meu coração eu sinto o registro de algumas situações, desde a minha chegada no mundo. Eu senti alguns medos, algumas angústias, algumas frustrações, que às vezes eu não sei se eram suas ou da mamãe, mas eu cheguei a acreditar que essas emoções eram minhas algumas vezes. Eu confundi essas emoções. Me perdoa se às vezes eu sinto dificuldade de sentir amor incondicional por você. Me perdoa se eu tenho dificuldade de sentir gratidão ou se eu tenho dificuldade de honrar você. E eu também me perdoo por não conseguir sentir você algumas vezes. Eu me perdoo profundamente porque eu atraí algumas situações e alguns relacionamentos na minha vida que me permitiram me conectar com essas dores. Eu me perdoo por não conseguir perdoar você algumas vezes, mesmo que seja de forma inconsciente, quando você, por algum motivo, não atendeu às minhas expectativas, por você não estar presente todas as vezes que eu precisei de você, por eu não conseguir talvez me conectar com o seu masculino e eu acabei rejeitando você algumas vezes. E algumas vezes eu achei que eu fosse melhor do que você.
ou eu quis ser melhor do que você. Então, pai, eu sinto muito se também eu não atendi às suas expectativas algumas vezes. Mas é importante que você saiba que a minha vontade sempre foi a de promover alegria na nossa família. Mas hoje eu reconheço que não é minha função te salvar e nem te fazer feliz. E eu te libero das expectativas que eu criei em relação a você, porque você me entende que foi previsto, para que eu mesma possa resgatar o meu poder pessoal e o meu amor e todas as minhas capacidades de criar a vida dos meus sonhos. E eu sinto muito e agora eu limpo em mim todas as memórias negativas. Te ver preocupado, com medo ou sofrendo por alguma coisa. Eu cancelo também missões ou pactos inconscientes que talvez eu fiz por amor a você, para tentar te salvar. Hoje eu sei que eu não tenho esse poder de salvar você. Então eu me coloco no lugar de filha, porque eu já entendi que você dá conta e eu me vejo pequena diante de você. Mas diante da vida eu posso ser gigante. Eu reconheço a raiva, a dor da rejeição, a falta de atenção, e apesar de todas as frustrações, não tinha como ser diferente. A minha vibração, o meu campo energético atraiu o teu, para que eu recebesse tudo aquilo que eu precisava para me conectar com a luz da minha essência divina, com o meu amor por mim e com o meu propósito de vida e de alma. E, embora eu ainda resista algumas vezes em reconhecer sua importância, em reconhecer sua amorosa função, eu escolho me perdoar, mas eu também escolho te perdoar pelas faltas, ou às vezes pelos excessos, às vezes até pelo excesso de amor. E mesmo que uma parte minha tenha dificuldade em aceitar, eu escolho considerar que você é o pai certo para mim. E assim eu me permito, Pai, me conectar com essa vida, com a prosperidade que a vida me proporciona e que às vezes eu rejeito, eu bloqueio por alguma raiva ou mágoa ainda inconsciente que talvez eu ainda guarde de você, ou que eu guardava. Agora eu cancelo todos os registros inconscientes ou conscientes de dor, de mágoa, de sofrimento, de vingança, e que permaneça somente as boas lembranças, que permaneçam as risadas, os momentos bons que nós tivemos juntos, ou se nós não tivemos, que eu imaginei que nós poderíamos ter. E eu me permito ser feliz no amor, no trabalho, na vida, nos meus relacionamentos pessoais, e principalmente eu me permito me conectar com a energia do teu masculino que às vezes eu rejeitei. Eu quero que você imagine seu pai biológico bem na tua frente. Mesmo que você não tenha conhecido, mesmo que ele não esteja mais presente, mesmo que você tenha conflitos com ele, não importa. Eu só quero que você imagine ele na tua frente. Eu quero que você se imagine pequena diante dele e ele grande diante de você. E eu quero que você imagine você dizendo a ele as seguintes palavras. Diga assim a ele: Oi, pai, agora eu vejo você. E eu te agradeço pela vida. A vida foi o melhor presente que você me deu. E a partir de agora eu aceito essa vida. Pai, você e minha mãe vivem dentro de mim. E eu sou a soma de vocês dois. Eu sou metade seu e metade da mamãe. 50% mãe e 50% pai. E agora eu fortaleço tudo que tem de bom, porque eu sou o sucesso da relação de vocês, porque eu nasci e eu estou aqui. E eu sinto muito pelos momentos em que eu te julguei. Eu reconheço hoje que você é um simples homem, sujeito a errar, e eu sou uma adulta. E eu posso agora redirecionar os meus conhecimentos e os meus sentimentos em relação à tua figura. Então, pai, eu sou grata por tudo, porque eu cresci e agora eu dou conta da minha vida. Eu deixo com você o que é seu e eu fico somente com aquilo que é meu. Eu sinto muito se eu trilhei caminhos diferentes do que você imaginava para mim, mas agora eu sigo fazendo o meu melhor. E eu não sabia dos seus motivos, das suas decisões, mas agora eu escolho aceitar tudo como foi.
Eu recebo as suas bênçãos e eu escolho amadurecer. E agora, Pai, para te honrar, mas principalmente para honrar essa vida, eu me possibilito ser feliz. Chega, Pai, da ideia inconsciente de me vingar de você ou de provar o meu valor. Eu já reconheço o teu valor e o meu valor. Então, eu escolho ser feliz na vida. Eu escolho ser próspera, porque eu decido te perdoar e te aceitar como você é. E agora, a partir de agora, eu libero todas as expectativas daquela minha criança interior, porque eu escolho ser feliz. Pai, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e eu sou grata. Eu quero que você imagine os seus pais, o seu pai agora de braços abertos. Imagina o seu pai biológico de braços abertos na tua frente. Ele olha para você e você imagina ele dizendo assim para você: filha, eu sinto muito se eu não estava presente como você gostaria, se eu não fui o pai que você idealizou, o pai que você esperava, se às vezes eu decepcionei você, mas eu fiz aquilo que eu podia com a consciência que eu tinha. E agora, filha, eu estou aqui. E se você quiser, você pode me tomar agora como seu pai. Se você sentir vontade, somente se você sentir vontade, tá? Isso é muito importante. Se você tiver vontade, eu vou te guiar para você dar um abraço no seu pai. Se você não sentir vontade, não há problema, pode ficar no seu lugar só olhando para os olhos dele. Mas se você quiser, será muito importante. Imagina que você está se dirigindo até o seu pai, ele está de braços abertos, você vai até ele, abraça a cintura dele. Você abraça seu pai pela cintura e sente o abraço dele. Ele abraça os seus ombros. Seu pai te abraça agora pelos seus ombros. Isso. Se você sentir vontade, imagina que você encosta a sua cabeça no coração, no peito do seu pai. Sinta o cheiro dele. Sinta os batimentos cardíacos, vai percebendo essa conexão. Imagina que atrás do seu pai estão todos os seus ancestrais paternos, os avós, os bisavós, os tataravós. Seu pai recebe a vida desses ancestrais e transmite para você, através de um fio dourado. Esse fio dourado sai do coração do seu pai e entra no teu coração. E você se permite receber essa vida agora, se permite. Eu quero que você simplesmente aceite a vida que veio dele. Imagina você dizendo a ele: obrigada, pai, pela vida. Agora eu vou tomar essa vida no meu coração. E eu vou honrar essa vida, sendo leve, sendo feliz e permitindo a fluidez dessa vida. Sinta a energia do pai agora entrando no seu coração, você, o seu corpo, a sua alma, a sua mente. Isso, vai imaginando que esse movimento está desbloqueando qualquer tipo de trava, de bloqueio que você tinha em relação ao teu pai, que você transpôs para a vida. Agradeça essa vida, toma essa vida no seu coração agora, e agora você pode se imaginar novamente diante do seu pai, pequena, ele grande diante de você. Você pode imaginar um movimento de uma profunda reverência, reverência à vida, aos seus ancestrais paternos, vai tomando essa vida no seu coração e vai imaginando agora a sua vida daqui para frente. Eu quero que você imagine a sua vida como você quer a sua vida. Se tem algo que você deseja muito, crie essa imagem do que você quer. Você vai saber fazer isso, seu subconsciente é poderoso. Você pode imaginar a vida como uma energia, como uma imagem, como algo alegre, amoroso, não sei. Crie uma imagem de futuro e olhe agora para esse momento. Olha para esse momento, pode ser uma cor, pode ser uma energia, pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, um lugar que você gosta muito. O importante é que você vai criar essa vida do futuro que você quer para você a partir de agora. E aí você vai olhar agora para essa vida que você está criando, para essa imagem, para essa energia viva, e mentalmente você vai dizer assim: agora eu estou aqui inteira. Eu estou aqui pronta para receber tudo, toda a prosperidade que a vida tem para me oferecer. Eu escolho viver.
eu escolho liberar todos esses bloqueios que de uma forma talvez inconsciente eu permiti que me travasse. Mas agora eu estou pronta e eu estou no meu lugar de filha. Eu quero que você sinta a energia da vida no teu coração, isso, vai sentindo toda a energia da vida, vai deixando esse sentimento de fluidez preencher o seu coração, ele vai expandindo para o teu corpo, para a tua alma, para o teu coração, respira fundo, isso, muito bem. E agora, com essa sensação de fluidez, de liberação, eu vou começar uma contagem de 10 a 1. Para cada número que eu contar, você vai se sentir mais desperta. Para cada número que eu contar, você vai trazendo todos esses conhecimentos novos e sentimentos bons que vai atuar em você daqui para frente, nos próximos dias, nas próximas semanas, para você finalmente permitir essa fluidez da vida. 10, vai trazendo todos os conhecimentos novos. 9, vai trazendo todos os sentimentos bons. 8, vai sentindo as pernas, o corpo, os braços. 7, vai trazendo a fluidez da vida contigo. 6, vai trazendo a imagem de futuro que você criou, que representa os seus sonhos, os seus objetivos. 5, só sensações boas, só sensações prazerosas. 4, você vai se conectando com aqui, com agora. 3, você já sabe onde está, você vai tomando consciência. 2, só sensações ótimas, muito bem. E no próximo número, eu quero que você abra os olhos só no próximo número. Quando eu contar o próximo número, você abre os olhos se sentindo muito bem, se sentindo bem melhor do que antes. 1, olhos abertos. Muito bem, se sentindo bem melhor do que antes, pode dar uma espreguiçada, assim, pode sentindo a energia, a fluidez, isso, muito bem, isso. Vamos nos reconectando aqui. Se alguém quiser comentar como é que está se sentindo, fique à vontade. Podem abrir, também se não quiserem comentar, não precisa, porque eu sei que depois dessa vivência a gente não tem muita vontade de falar, a gente só quer ficar com a sensação, né? Mas se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade, ou perguntar, ou comentar, tirar alguma dúvida. Oi, Dê, vou falar então. Nossa, foi muito profundo. É engraçado que, só resumindo, eu venho trabalhando essa questão, né, familiar há algum tempo. Eu acho que é para sempre, né, que a gente vai levando isso para a vida mesmo. E cada vez a gente vai se abrindo mais. E eu estava sentindo algumas travas, principalmente na questão de autoestima, né? E aí a gente, na parte mais externa, né? É aquela coisa, não estou me sentindo bem com isso, com aquilo e tudo mais. E aí eu fui começando a me escutar, falei, opa, peraí, né? Preciso olhar mais para esse pai. E, como eu te disse, foi uma sincronicidade, né, para eu estar aqui. Legal. E eu me senti realmente, veio uma mensagem muito forte ali, como se eu não tive contato com meu pai, tá? Dê para você entender. E era muito assim, essa parte estava muito, por mais que eu já tinha estudado muitas coisas, me conectado um pouquinho ali, mas para mim era muito abstrato, né, essa parte do pai, porque eu não, assim, eu tive a figura do meu avô, porém não é o pai, não é o de sangue ali, né? Então tem uma diferença. E hoje veio meio que uma, lógico que precisei dessa ausência do pai, né? E aí veio essa informação do porquê que eu precisei dessa ausência do pai. Você teve esse insight. Isso, eu tive esse insight assim bem forte, e foi quando você pediu para visualizar o pai e todos essa parte masculina, veio bem forte essa questão de me dando forças mesmo, que era o que eu estava precisando, para o que eu preciso daqui para frente. Então, meio que encaixou.
É Muito isso. legal. É Muito isso. obrigada, Dê. Nossa, foi sensacional. Bom, obrigada por você compartilhar, né? Eu acho que assim, eu posso até esclarecer um pouco essa questão. Ah, se eu nunca vi o meu pai, esse exercício possibilita que de uma forma no nosso subconsciente a gente se conecte com essa energia. E essa força ela é importante. E aí um outro ponto que você trouxe, eu coloquei às vezes o meu avô no lugar de pai, né? É um Uhum. movimento de constelação que a gente faz também quando a gente usa as técnicas de uma forma mais individualizada, né? Que também é possível, que é pesado para o avô ocupar esse lugar de pai. E se você coloca, né, qualquer outra pessoa no lugar desse pai, ser bloqueada, isso compromete a vida da pessoa que você também está colocando. Então, fazer um movimento, meu avô, eu reconheço ele como meu avô, mas eu volto o lugar de pai para o meu pai. Isso te põe no lugar de filha, o teu avô no lugar dele, o teu pai no lugar dele. E aí as coisas voltam para o lugar, né? E às vezes a gente coloca outras pessoas no lugar de pai. Às vezes as pessoas colocam padrasto, colocam, por exemplo, o avô, colocam uma outra figura, né? Então, voltar para o lugar é fundamental. Muito obrigada por você Obrigada eu, compartilhar. Dê. Obrigada eu. Mais alguém gostaria de comentar? Estão quietinhas, né? Depois que eu utilizo essas técnicas, né, as minhas pacientes que estão aqui já sabem que eu sempre recomendo que fique aí pelo menos uns 15 minutinhos, né? Marta, eu não te desejei boas-vindas, né? Estou te conhecendo agora. Eu fiz uma apresentaçãozinha no início. Eu gravei, tá? Se você quiser, depois eu disponibilizo para você assistir a primeira parte, em que eu expliquei um pouquinho sobre a teoria, sobre o que nós iríamos trabalhar, mas você entrou na hora certinha, na hora que eu estava começando, né? Eu te agradeço a presença, né, de todas vocês, da Dulce, que eu também não conhecia, da Rita, tá lá em Portugal, a Rita, da Ju também, né, que já estava aqui, a Clarice, então, da minha mãe, que também sempre participa aqui, quero agradecer aí todas vocês, e também me colocar à disposição, né, quem já me conhece sabe que eu trabalho com algumas técnicas, para quem está me conhecendo agora, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar os meus contatos aqui para vocês, o meu WhatsApp, então vocês podem entrar em contato comigo, se quiserem compartilhar aqui, né, um pouco mais a história de vocês, fiquem à vontade aqui, no particular, porque às vezes a gente não quer comentar aqui, mas, eu quero trabalhar alguma questão específica, né, podem contar comigo aqui, porque às vezes a gente consegue aprofundar um pouquinho mais conforme a história individual de cada uma de vocês. Então, estou colocando aqui na tela, fiquem à vontade para printar a tela, né? Tem aqui o meu site, tem o meu celular, eu estou super à disposição, eu espero que vocês, eu espero não, eu tenho certeza absoluta que essa técnica vai proporcionar aí mais fluidez, desbloqueios aí nas áreas que vocês gostariam, e que vocês possam ter aí uma semana maravilhosa, que essa técnica reverbere aí, como em toda técnica de constelação, ela reverbera nos próximos dias, nas próximas semanas e nos meses. A constelação, ela tem efeito, às vezes, de até 6 meses ou mais na vida da gente, né? Então, recebam aí com todo o meu carinho essa prática aí que vocês permitiram vivenciar. Gratidão. Obrigada, viu, Dê, mais uma vez, eu adorei. Eu que agradeço vocês pela confiança e pela presença. E qualquer dúvida, continuo aqui à disposição. Obrigada, viu? Eu também Obrigada. quero agradecer muito, viu, Denise? Foi maravilhoso, obrigada. Que Gratidão. bom, gente. Beijo grande para vocês, viu? Obrigada, Denise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.